uma mulher que teve um papel importante na história de Israel e na genealogia de Jesus Cristo. Estou falando de Batseba, a mulher que se envolveu com o rei Davi em um caso de adultério e que depois se tornou mãe do rei Salomão. Batseba era filha de Eliã e neta de Aifoel, o Gilonita, um dos conselheiros de Davi. O seu nome significa filha de um juramento, ou sétima filha. Ela também é chamada na Bíblia de Batsua, que significa filha de abundância. Ela era casada com Urias, o Eteu, um dos valentes guerreiros do exército de Davi. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, mas podemos imaginar que eles eram um casal fiel e honrado. Tudo mudou quando Davi viu Batseba se banhando do terraço do seu palácio. Ele ficou atraído pela sua beleza e mandou chamá-la. Ele se deitou com ela e cometeu adultério, desrespeitando a lei de Deus e o seu marido Urias, que estava no campo de batalha lutando pelos interesses do reino. E para piorar a situação, Batseba ficou grávida de Davi e enviou-lhe um recado avisando-o. Davi tentou encobrir o seu pecado mandando buscar Urias da guerra e incentivando-o a ir para casa e se deitar com a sua esposa. Assim ele poderia fazer Urias pensar que o filho era dele. Mas Urias não aceitou, pois ele achava injusto desfrutar do conforto enquanto os seus companheiros estavam arriscando as suas vidas na guerra. Ele preferiu dormir à porta do palácio com os servos do rei. Davi então recorreu a um plano mais cruel. Ele escreveu uma carta ao general Joabe ordenando que ele colocasse Urias na frente da batalha mais violenta e depois recuasse dele, deixando-o exposto à morte. Davi selou a carta e entregou-a nas mãos do próprio Urias, que nem imaginava que estava levando a sua sentença de morte. Joabe obedeceu à ordem do rei e Urias morreu em combate. Quando Davi soube da morte de Urias, ele mandou buscar Batseba e a tomou como sua esposa. Ele pensou que tinha resolvido o problema e que ninguém saberia do seu pecado. Deus não se agradou da atitude de Davi e enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha que ele amava como filha. Um dia o homem rico recebeu um visitante e, em vez de pegar uma das suas próprias ovelhas para preparar um banquete, ele tomou a cordeirinha do homem pobre e a matou. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou indignado e disse que o homem rico merecia morrer e pagar 4 vezes pelo que fez. Então Natã disse a Davi: "Tu és esse homem." Natã revelou a Davi que Deus sabia de tudo o que ele tinha feito e que ele seria castigado por isso. Ele disse que a espada não se apartaria da sua casa, que as suas mulheres seriam tomadas por outro homem diante dos seus olhos e que o filho que Batseba lhe dera morreria. Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu diante de Deus. Ele confessou: "Pequei contra o Senhor." Ele também compôs um salmo de arrependimento, o Salmo 51, onde ele pede perdão e misericórdia a Deus. Deus perdoou Davi, mas não retirou as consequências do seu pecado. O filho de Batseba adoeceu gravemente, e Davi jejuou e orou por ele durante 7 dias. Mas no 7º dia o menino morreu. Davi então se levantou, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, foi à casa do Senhor e adorou. Ele disse aos seus servos: "Enquanto o menino vivia, eu jejuava e chorava, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, e o menino viverá. Mas agora que ele morreu, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, porém ele não voltará para mim." Depois disso, Davi consolou Batseba e se deitou com ela. Ela concebeu outro filho e lhe deu o nome de Salomão. A Bíblia diz que o Senhor amou esse menino e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que ele seria chamado de Jedidias, que significa amado do Senhor. Salomão foi escolhido por Deus para suceder Davi no trono de Israel e para construir o templo do Senhor em Jerusalém. Ele também foi um dos antepassados de Jesus Cristo, conforme a genealogia registrada em Mateus capítulo 1, versículo 6. A história de Batseba nos ensina algumas lições importantes. Primeiro, ela nos mostra como o pecado pode nos levar a fazer coisas terríveis e a ferir as pessoas que amamos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cedeu à tentação e cometeu adultério, mentira e assassinato. Ele machucou Batseba, Urias, sua família e todo o seu povo.
Ele também entristeceu o coração de Deus e manchou o seu testemunho. Segundo, ela nos mostra como Deus é fiel e misericordioso para perdoar os nossos pecados quando nos arrependemos sinceramente. Davi não tentou justificar o seu erro nem esconder a sua culpa. Ele confessou o seu pecado diante de Deus e pediu perdão. Ele também aceitou as consequências do seu pecado sem reclamar nem murmurar. Ele reconheceu que Deus era justo em puni-lo e que ele merecia muito mais do que recebeu. Terceiro, ela nos mostra como Deus é capaz de restaurar as nossas vidas e nos dar uma nova esperança depois do pecado. Davi e Batseba perderam o seu primeiro filho, mas Deus lhes deu outro filho, Salomão, que foi amado por Deus e usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Batseba passou de uma mulher adultera a uma rainha respeitada e a uma mãe abençoada. Ela também teve um papel importante na história da salvação, pois dela veio o Messias prometido. A história de Batseba nos mostra que não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, nem vida tão arruinada que Deus não possa restaurar. Se você se identifica com Batseba e está sofrendo as consequências do seu pecado, ou do pecado de alguém contra você, saiba que Deus te ama e quer te dar uma nova chance. Ele quer te perdoar, te curar e te fazer feliz. Ele quer